né? Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, então nós estamos aqui recebendo hoje o professor Aldrin de Lima Falcão. Ele é professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? Então é nosso colega aí de universidade. Eu achei interessante essa palestra porque ela une aí alguns conceitos que que parte de vocês estão estudando comigo lá na disciplina de gestão de projetos de software, sobre relacionamento, né, em ambiente de trabalho, de desenvolvimento, a cooperação, e também a gente tem convidados aqui que são alunos do curso de sistemas de computação, e alguns alunos que são petianos. Eu acho que com o passar da sua palestra, alguns novos alunos vão ingressando, mas o importante é que a gente vai colocar no nosso canal depois, né? E aí fica para a posteridade. Uhum. Não, Vou beleza. passar para ti, então, a palavra, aí você pode dar prosseguimento, e os nossos alunos, no final ali, se tiverem dúvidas, eles vão postando. Lembrando, pessoal, que eu vou colocar agora, para quem faz GPS, para todos vocês, a lista de presença no chat, aí vocês vão preenchendo, para eu poder emitir depois declarações e também confirmar a presença do pessoal pela disciplina de GPS, tá bom? Então é isso, Aldo. Nossa parte. Boa noite, pessoal. Primeiro, muito obrigado aí ao Anderson pelo convite. Vocês me escutam bem, né? Ou assim melhor? Tá. Sim, professor. A ideia de hoje é a gente bater um papo sobre essa área que eu gosto muito aí, então vai ser mais um bate-papo, não dá para esgotar toda a área de engenharia de software e a área que eu pesquiso, que depois ela vai aparecer aqui nesse bate-papo, né? Até porque vocês devem saber, a gente, por exemplo, aqui na Facom, a gente tem um curso aí de bastante prolongado só da área de engenharia de software, né? A gente tem graduação, tem mestrado e doutorado na área. Então, aqui é para a gente despertar, né, esse entendimento mais da área, da necessidade dela, da força, né, do porquê que a gente pensa em engenheirar, entre aspas, né, porque a palavra engenheirar não existe, mas aplicar o processo de engenharia para o software. Beleza. Só para me apresentar, então, eu sou o Aldrin, já o Anderson acabou falando. Eu sou aqui da Facom, eu cheguei no início, antes da pandemia, então 10 de janeiro de 2020. Eu moro aqui em Campo Grande, aí 2 anos e 9 meses, conto, né, certinho o tempo. Eu sou doutor e mestre pelo programa de pós-graduação da Federal do Amazonas, eu sou amazonense, então por isso o sotaque aí. Também ganhei umas premiações, então eu defendi minha tese em 2019, em 2020 ganhei umas premiações da Sociedade Brasileira de Computação na área de engenharia de software e sistemas de informação, né, 2 prêmios aí como a melhor tese do Brasil. Tive umas premiações no mestrado também, nos 2 concursos principais da área, incluindo da própria da SBC. Fora isso, eu não tenho só experiência acadêmica, eu tenho uma experiência de indústria também, então eu trabalhei em institutos da Nokia, da Microsoft, logo que eu formei ali na graduação em ciência da computação, então isso é algo importante de falar, a minha formação base é ciência da computação, e aí depois de um tempo fui percebendo essa necessidade como uma problemática interna dentro dos projetos que eu participava de desenvolver o lado mais acadêmico e do lado mais cientista, que eu sempre tive vontade. Aí durante ali a transição, acredito que vocês sabem que houve um momento ali da história da tecnologia dessas empresas multinacionais que a Microsoft comprou as divisões de dispositivos móveis da Nokia. Acabou que todos os funcionários foram meio que migrados organicamente, né, para a Microsoft. Foi o que aconteceu comigo, e nesse momento eu fazia um mestrado, ainda trabalhando, que me agregou muito e abriu a minha vertente mais para pesquisar, para ser cientista mesmo, um acadêmico, né, mas com uma veia de indústria também.
E aí fui fazer o doutorado, fiz o doutorado ali em 3 anos e 3 meses. Vocês perceberam que eu sou bem quantitativa, né? Isso, aqui, isso descreve um pouco como eu sou, inclusive na pesquisa. E rápido. Oi. Não, super rápido esse doutorado, vai dando muito legal. Mas é porque eu vou falar um pouquinho, não vou falar tanto do processo, né, meu, como foi minhas lições aprendidas de doutorado, mas eu tentava geri-lo como um projeto. E eu tinha umas metas, né? Então, por isso que eu tinha uma meta de terminar em 3. Então, isso, enfim, de várias outras coisas, mas não é o foco daqui de hoje. Eu recebi também uma premiação na Nokia, assim, por 2 anos. Eu era Nokia Developer Champion, que era uma premiação nacional, ou global. E aí, quando eu passei a atuar como evangelista de desenvolvedores, eu não podia mais ter essa premiação, porque eu era funcionário que atuava com as comunidades. Depois eu vou falar um pouco mais disso, do que é DevRel. E quando eu defendi o doutorado, eu fui trabalhar, já tinha passado no concurso aqui, e até me chamaram, eu fiquei trabalhando no Instituto da Samsung, que é o Cydia, né, tá aqui no canto. Nossa, cadê meu... Que eu trabalhava lá principalmente com Deep Learning, verificação, validação e teste de software aplicados à parte de Deep Learning, né, voltada a reconhecimento de sotaques, tradução, de texto para voz, essas coisas. Então, beleza, isso aqui é algo que eu trago muito, que é a experiência que eu tenho de indústria, junto com a experiência acadêmica, que é algo que eu gosto de trazer muito em aula e nas pesquisas que eu executo. Bem, eu acho que antes de falar de tudo isso, aqui, né, a gente passou por uma pandemia, mas eu gostaria de dizer para vocês só os processos que a gente passou aí, o que os cientistas da área especificamente passaram para disponibilizar, né, uma vacina aí durante a pandemia, que eu quero trazer que não vai entrar na questão científica, mas o que eu quero dizer é que a gente tem processos, né? A gente tem processos que estabelecem, inclusive, como a gente vai planejar, executar e monitorar o efeito de algo que a gente está produzindo, de um produto ou serviço, e a gente precisa monitorar e evoluir, inclusive, esse processo. Tá? Então, esse aqui é um cenário, inclusive, muito mais próximo de todos vocês. Um outro, que às vezes a gente não se conecta muito, que é justamente a questão aí dos microcontroladores, né? Então, assim, muito ligado mais a quem faz engenharia da computação, por exemplo, a gente sempre acha que a gente, quando vai executar atividade de engenharia de software, tem que se conectar, se desconectar do conhecimento mais ligado ao hardware, o que é totalmente incorreto. Eu já vou falando algumas coisas, né? Porque a produção de um sistema de software está fortemente conectada ao dispositivo onde ele vai ser implantado. Aqui também eu destaco as próprias evoluções que permitiram a gente avançar na questão da engenharia de sistemas de software mais complexos, como as aplicações móveis, né? Então aqui a gente tem um celular, então hoje a gente tem smartwatches, diversos outros dispositivos tecnológicos que permitem com que a gente que permitiram com que a gente desenvolvesse outros tipos de sistemas, né? Os próprios aplicativos móveis, né? E que rodam nesses dispositivos aí, que tem o hardware ali, que algumas pessoas dizem que é mais limitado do que uma outra máquina, mas que isso aí para mim já vem mudando. Tem aqui o próprio Arduino, que liga para fazer uma conexão mais também com a questão dos microcontroladores, investimentos na internet das coisas, cidades inteligentes, casa inteligente. Então, que vem trazendo diversas outras evoluções que nos permitem também avançar no sentido da engenharia do software. Um outro que eu gosto de trazer muito para posicionar todos vocês, e acredito que todos aqui já tenham usado em algum momento, ou vão usar não somente o Uber, mas outros aplicativos que rodam plataformas e que não contém, por exemplo, o Uber, ele não possui a frota de carros, certo? Enquanto empresa, ele é uma plataforma que movimentam um ecossistema que a gente chama, né, ao redor de motoristas e usuários, passageiros. Isso tudo é em torno de um aplicativo, de uma plataforma de software que ao redor dela há um modelo de negócio bem estabelecido em um ecossistema, tá? Cidades inteligentes, né? Então, que a gente fala aí da conexão da evolução, né, da área de telecomunicações, de comunicação sem fio, de sensores,
dos próprios dispositivos de hardware, né, carros inteligentes, carros autônomos, outros sistemas autônomos, e a engenharia em torno de todos esses sistemas. Tem um grupo de professores daqui da Facom, como a Maristela e a Débora, principalmente a Maristela, que trabalham muito no que a gente chama de sistemas, que são os sistemas desenvolvidos em torno das cidades inteligentes, que a gente fala que tem comportamentos independentes e emergentes, mas que contribuem aí para a construção da cidade inteligente. Bem, carros autônomos aí que tem questões éticas, né? Então, carros que têm diversos outros sensores que conseguem se movimentar sozinhos, que conseguem interpretar o contexto, e aí o contexto pode envolver várias coisas, aí se é dia, noite, variação climática, posicionamento, quem está dentro do carro, elementos éticos estão em torno da construção e dos projetos desse tipo de carro. Bem, de forma geral, aqui, claro, só estou entrando nessa nossa temática, a gente fala que a engenharia de software é muito impactada no sentido da inovação, né? Então, por isso que a gente, inclusive, tem elementos de experimentação e científicos dentro da engenharia de software, não é só desenvolver. Então, para a gente ter empresas que produzem, que geram impacto e que sejam inovadoras, a gente precisa experimentar cientificamente tudo que está ao redor da engenharia de software, né? Então, a gente fala do mecanismo de produção e a gente fala também do mecanismo de experimentação e científico para favorecer a inovação e gerar competitividade nas organizações em torno de plataformas ou produtos ou serviços de software. Além disso, a gente se preocupa com o novo conhecimento da aplicação dos processos que geram produtos de qualidade, então processos de qualidade que geram produtos ou serviços de qualidade, isso gera novo conhecimento, isso vai impactar em produtos, métodos, processos, metodologias, abordagens, estratégias, frameworks, enfim, que nos permitam entregar ali o software de qualidade. E isso, claro, impacta no progresso da sociedade e da humanidade, então tudo que a gente gera de software, professor, mas que você está falando para a sociedade e humanidade de algo que vem de software? Ou vocês podem ver, o próprio Uber, iFood, classes de trabalhadores que passam a existir, que exigem novos leis trabalhistas que considerem esse tipo de profissionais. A gente pode falar também do próprio caso do Instagram, que, que ele era no início e o que ele fomentou de papel, que são os influenciadores digitais, e criadores de conteúdo, né? Tudo em torno de um software. Então, isso gera progresso, inclusive movimenta a sociedade e a humanidade. Além disso, claro, o que a gente produz enquanto software, a gente pretende gerar melhores condições de vida a partir do uso do consumo, né, do que é gerado a partir do software e do próprio uso do software. Bem, tendo em vista isso, a gente fala que qualquer modelo ao redor da engenharia de software, ela também pode ser caracterizada como conexão entre academia, indústria e o governo, tá? E aí que a indústria e a academia, elas discutem muito os novos produtos, os novos processos, novas ideias de métodos. Entre a academia e o governo, a gente fala de demandas estratégicas, de financiamento e leis, inclusive muito do software que a gente produz, que a gente projeta, né, por meio da engenharia de software, também tem ligação com leis, né, vocês já devem ter escutado falar da LGPD, por exemplo, questões éticas, e dependendo do domínio para qual o software está sendo produzido, engenheirado, entre aspas, há a questão justamente aí da necessidade de olhar leis, então softwares que vão ser utilizados por médicos, né, no ambiente da saúde, no direito, em ambientes de educação, enfim, tudo a gente tem que ter cuidado com leis. Entre o governo e a indústria, a gente fala ali de políticas de trabalho, de taxas e de financiamento em parceria. Isso tudo aqui movimenta ali de forma mais simples, o que a gente está engenheirando. Mas o que é software? Geralmente eu pergunto, mas aqui eu vou passar para dar espaço para vocês, né? Geralmente os alunos, as pessoas têm ideia do software como algo só técnico, vão me falar do código, às vezes alguém fala de algum diagrama, algum modelo, né, que faz ali com o ML, mas o software, ele é muito além só dessa perspectiva técnica que a gente traz ali do algoritmo, depois do programa, o software, e evolui para um sistema, um conjunto de sistemas, ou um ecossistema, enfim. O software que é construído, ele é muito influenciado por elementos sociais, claro, tem o técnico, tá, gente? Então, tudo que a gente fala desde
do projeto, né, das especificações de requisitos, da descoberta do produto, da licitação, do desenvolvimento, do código que é limpo, de práticas de programação segura, de estratégias de qualidade, né, que passam a verificação, que é a inspeção de código de artefatos, que passam pelo próprio teste, né, que aí já vai o teste funcional, o teste de não funcional, que está ligado a regras de negócio, que está ligado à usabilidade, que aí vai para mecanismos de implantação, de homologação, né, de desenvolvimento dentro do cenário, né, de um determinado grupo e dos usuários finais, que a gente passa por elementos de configuração, que é atribuir forma ao software, de integrá-lo com qualidade, de implantá-lo, né, à medida que ele for, que novas contribuições estão sendo feitas a ele. Então, claro que tem um elemento técnico, certo? Mas a gente fala também do social, que é qual é a equipe que desenvolveu esse software? Será que é uma equipe distribuída, é uma equipe que tem uma parte da equipe aqui no Brasil, tem outra na Índia, outra na China, outra nos Estados Unidos, ou na Europa? Como os elementos culturais interferem na comunicação, no entendimento de requisitos, na priorização de histórias que precisam ser entregues, né, para aquele software, para aquelas que funcionalidades são impactadas pelo entendimento é, cultural, né, ou social, ou ético, ou moral de cada lugar onde aquele software vai ser implantado. Então, há elementos sociais. Como a equipe, essa equipe formada ela é de alto desempenho, ela tem pessoas novatas, elas têm pessoas com uma senioridade mais alta, como isso que impacta a estimativa do que precisa ser feito, tá? E aí tem a questão do negócio também, que é algo que provavelmente muitos de vocês vão passar, que a gente já passou aí em elementos que é, tipo, essa funcionalidade que você está desenvolvendo, o quanto ela agrega de valor para o software que vai ser entregue. Quanto tempo você entrega isso? Qual é o esforço necessário, né? O quanto que essa funcionalidade ela vai impactar a perspectiva de novos produtos que vão surgir ao redor desse software. Como que isso está conectado ao roadmap da empresa, à estratégia organizacional. Isso que você percebe de valor nesse software é o que o outro stakeholder, outra pessoa envolvida ao redor do uso ou produção daquele software vai entender como valor? E valor não é só monetário, tá? Já para deixar claro para vocês. O valor ele pode estar associado a uma marca, a um sentimento que é disparado a partir do software, aquilo vai gerar alguma ação de uso, de consumo. Então, para quem ainda não olhou o software dessa forma, já vão aí aprendendo. Eu sempre falo isso aqui em toda disciplina que eu começo aqui para o curso de Engenharia de Software ou quando eu palestro, que são essas dimensões mais básicas e o quanto que é complexo desenvolver software. Na empresa, para uma definição aí mais pragmática, a gente fala que a engenharia de software é a aplicação de uma abordagem, tá? Que ela tem que ser sistemática, disciplinada, quantificável. Então, ela é disciplinada, ela tem disciplinas áreas. Então, ela vai ter engenharia de requisitos, verificação, validação e teste, gerência de configuração de software, arquitetura de software, banco de dados, enfim, a parte de algoritmos mesmo, né, algoritmos e estrutura de dados, linguagem de programação, orientação em objetos, gerência de projetos de software, enfim, tem várias disciplinas ao redor da engenharia de software. E aí ela é quantificável, então tudo que a gente fala é que ela tem que ser, a gente tem que conseguir medir, monitorar, para justamente a gente ver em que ponto que há, de repente, algo que precisa ser aprimorado, refinado, replicado. E aí essa abordagem que é sistemática, disciplinada e quantificável, ela é aplicada, eu gosto de dizer que ela é para o projeto, desenvolvimento, operação e manutenção do software, certo? Manutenção e implantação. E aí, quando a gente fala de sistemas baseados em software, eu gostaria que vocês primeiro olhassem aqui para esse lado, né, que eu estou marcando aqui, ó. Vou já limpar, tá? Só é para todo mundo focar aqui. Vou limpar aqui a tela, só para todo mundo ver onde eu estava. Beleza. Vejam que a gente tem um sistema nervoso, por exemplo, aí, do ser humano. Vejam que há vários componentes, conexão entre órgãos, uma estratégia que conecta vários membros, certo? E aí, isso permite com que a gente sinta dor, felicidade, que a gente consiga saber onde a gente está tocando, né, que a gente consiga sentir os nossos órgãos, certo? Então, há toda uma orquestração para que o corpo, né, por meio do sistema nervoso, ele consiga se movimentar, que a gente consiga entender, inclusive, né, algumas outras partes do nosso corpo. Bem, eu não sou
da área ali de saúde, mas isso aqui é para a gente fazer uma analogia, porque todo mundo, se vocês agora apertarem a unha de vocês, no dedo de vocês, vocês vão sentir alguma dor e o impacto do sistema nervoso, né? Vocês vão enviar um sinal, o corpo vai enviar um sinal por meio do sistema nervoso para o cérebro de vocês para indicar que você está ali sentindo dor ou algum outro, sentindo alguma, enfim, sentindo dor, alguma outra coisa no seu dedo. No meu caso aqui foi no dedo indicador. Mas beleza. Quando a gente fala de sistema baseado em software, aqui a gente tem a internet das coisas, né? A gente tem elementos parecidos, porque todo sistema, ele tem elementos, esses elementos, eles se combinam, têm comportamentos, eles cooperam para o entendimento geral, para o funcionamento geral daquele sistema, tá? Então, é por isso que eu trouxe o corpo humano. Então, quando a gente fala do sistema baseado em software, a gente está falando justamente disso, desses elementos que combinados, que seguem uma determinada arquitetura, que tem pontos de compartilhamento de dados, né, de consumo, que geram informação, conhecimento, inteligência, eles precisam estar cooperando e serem projetados de maneira sinérgica. Porém, eu já trago aqui para vocês alguns probleminhas que a gente tem que ter cuidado hoje quando a gente está engenheirando sistemas baseados em software. Falei que ele percorre uma característica de técnica, social e negócios, e hoje tem muita discussão de quando a gente está engenheirando sistemas, de quanto esses sistemas eles produzem preconceito, o quanto eles são tóxicos, se eles são éticos, se a gente está construindo de forma ética, se a gente está usando dados de alguém de forma ética, certo? E o como que eles geram impacto na sociedade, principalmente com os comportamentos que vêm de sistemas baseados em inteligência artificial, por exemplo, né, que é muita preocupação que o modelo ele não gere algum comportamento que gere alguma violência, né, ou que o que a gente está produzindo de software aí não é somente software, sistemas baseados em software e em IA, em inteligência artificial, mas qualquer tipo de software, se nós não estamos levando as nossas, alguns problemas nossos estruturais para dentro do que a gente está produzindo. Isso aqui é uma questão que não é só uma questão técnica, é uma questão que vem sendo discutida muito na sociedade, principalmente por como, inclusive vocês têm acompanhado o quanto que o software hoje está imerso na vida, inserido na vida das pessoas. Bem, isso aqui eu já expliquei, e eu gostaria de dizer uma coisa, deixa eu olhar aqui rapidinho, teve alguém que perguntou aqui antes, né, da questão de programar, eu acho que foi deixa eu ver, que acho que é Vitor, peraí, foi, o Vitor falou assim, e aí, eu gostei, que eles chamam então pegada de programar e tal, e blá, 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 blá. Eu falo para os alunos, sabe programar, a gente aprende algumas coisas, entre aspas, assim, não tão bem refinadas, vendo vídeo, fazendo esses cursos aí que tá todo mundo fazendo. A diferença para nós é que a gente, independente de linguagem de programa, a gente conhece todas as bases necessárias para desenvolver algo ou codificar algo. Beleza. Então, por isso que pode mudar a linguagem, pode mudar o que vier, pode chegar uma nova. Quem faz uma graduação na área consegue desenrolar de maneira satisfatória. Mas eu gosto de deixar claro também que engenharia de software não é só desenvolver, tá? Professor, mas quando você fala processo de desenvolvimento, lá na frente você vai falar que tem pessoas envolvidas, que o processo de desenvolvimento compreende a elicitação de requisitos, descoberta, testes, ok. Mas eu coloco essa frase aqui justamente para tirar logo da cabeça de vocês que a engenharia de software não é só codificar, não é só programar, e muito menos não é só preparar pessoas que vão sentar na frente de um computador e vão executar só atividades como se fossem macaquinhos, sabe? Ou como se fossem robôs. Para isso daí, a gente tem o GitHub Pilot, por exemplo, que gera código. Mas qual é a diferença da gente? Vocês acabaram vendo que eu falei que é muito complexo, há diversos outros elementos ao redor. Então, por isso que eu gosto de dizer que, embasado cientificamente e com experiência prática, que engenharia de software não é só desenvolver, tá? Engenharia de software envolve um processo de desenvolvimento, mas envolve diversas outras disciplinas, com as 3 perspectivas que eu falei para vocês, e por isso que ela é ultramente complexa, e também confesso que ultramente apaixonante, por isso que eu fui migrando da ciência da computação mais específico, alguém mais de rede de sensores, e acabei indo para essa área. Bem,
Para falar de complexidade, geralmente a gente associa complexidade ao que a gente consegue tocar ou ver. Então, eu trago aqui para vocês a Shanghai Tower, que é o arranha-céu lá construído em Xangai, na China. Esse edifício ele possui 128 andares, 5 pavimentos no porão e é distribuído em 632 metros. Não sei vocês, mas eu gosto de ver muitos documentários de engenharia de outras áreas para estar fazendo analogias com os alunos. E, brevemente aqui, se a gente olha, a gente logo pensa, meu Deus, isso aqui é um desafio de engenharia, né? Porque isso aí é complexo. Olha a estrutura em torno e até arquitetônica do edifício. E a gente sabe que isso daí envolveu diversos outros profissionais, além, claro, do time de engenharia, certo? E que há diversos desafios em torno aí da construção desse edifício, que eu não vou entrar agora, mas depois vocês podem procurar. Né? Tem alguns edifícios desses que eles têm que ter uma esfera em uma determinada altura, uma esfera de ouro, para conseguir suportar ventania, terremotos. Isso aqui todo mundo fala, nossa, isso é difícil, pelo amor de Deus, se eu fosse engenheiro civil, eu ia ficar muito preocupado desse negócio não cair. Inclusive, abrir um parênteses aqui, quando eu era criança, eu tinha vontade de ser, uma das minhas vontades era ser engenheiro civil. E aí eu tenho uma tia que ela é psicóloga, e aí eu falei para ela disse, e ela perguntou, mas por que você não quer ser mais? Aí eu falei, porque eu tenho medo de construir algo e ele cair e matar as pessoas. Mas eu vou trazer para cá porque isso vale a pena com a questão da capacitação na área. E aí ela falou, não, mas você vai estudar, você vai ter mecanismo para controlar isso. Beleza? Tá. Mas quando a gente fala de software, software é abstrato, né? Porque a gente abstrai o mundo real para modelos que o computador consiga entender, né? Na unidade mais básica. E mais o software, gente, é uma das construções mais complexas humanas, tá? Então, assim, não é não é simples e não é menos complexa que aquele prédio. Então, se eu tenho receio quando estou envolvido na construção de um projeto de software hoje, sim, tenho ainda. Mas eu tenho bases, né, de formação que me ajudam a dizer qual é o caminho que a gente tem que tomar, para a gente não prejudicar alguém ou para a gente não entregar um software que de repente não é o que precisa ser, que é o que não era o esperado. Tá? Então, ele é, sim, uma das mais complexas construções humanas, e ainda mais porque envolve um alto nível de abstração para a gente conseguir entregar. Tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui rápidos. O 737 MAX, eu não sei se vocês acompanharam as notícias há um tempo, né? Assim, faz um tempo já, tá, gente? Eu já viajei em 737 MAX, inclusive no Brasil tem. Na Gol, eu não sei se nas outras, não me atualizei das outras operadoras, tá? Mas ele teve dois acidentes, né? Devido a algumas questões de sistema de sensores e reinicialização de sistema. E aí eu lembro que quando eu fazia a graduação, o pessoal falava assim, você entraria no avião que quem fez o software foi seu colega? Aí a gente falava assim, acho que não. Aí porque a gente conhecia a pessoa do lado, né? Que às vezes não tinha muito cuidado com o desenvolvimento do sistema. Então, mas aqui eu trago só para vocês perceberem o quanto é crítico quando a gente não faz algo que tem uma boa engenharia, ou a gente não compreende bem. Então, aqui foram dois acidentes. O que acontecia aqui? Tem uma leitura depois para vocês falarem. O avião, para ele voar, ele tem que ficar assim. Aí, tá. Digamos que aqui tem Poxa, tem uma asa bem aqui. Tá. Tem asa aqui. Ok. Aqui tem a asa e vermelhinho, o ar fica passando aqui, né, certo? Então, digamos que tem essa parte aqui por cima do ar passando e aqui por baixo, que é o que mantém a sustentação, certo? E tem uma inclinação. E aí, o que acontecia? O sensor fazia uma falsa leitura, o sistema, ele identificava isso, tentava ajustar, o piloto tentava ajustar, só que o sistema reinicializava e mudava a posição aí da inclinação do avião. E quando isso acontece, o avião perde a posição de sustentação e entra em stall. Ou seja, se ele perde a sustentação, se isso aqui não está acontecendo e sustentando as asas, o avião, tá? Então, problema de software associado ali, claro, a também alguns probleminhas de hardware. Outras questões que a gente tem hoje, que são as questões ali de justiça e segurança das pessoas que usam, por exemplo, sistemas baseados em inteligência artificial. Então, a gente tem aí sistemas que, por exemplo, não detectam direito
o rosto de pessoas pretas, né, ou negras. Temos sistemas também que geram discursos de ódio, né, tem um cuidado com os sistemas que podem, de repente, condenar alguém, né, sendo que não era para aquela pessoa ter sido condenada, enfim. Então, assim, há diversos outros elementos, toxicidade, né, então, racismo, outros tipos de preconceito que a gente tem tido cuidado e que já tem casos, né, gerados por isso. Beleza. Outras questões críticas, sistemas baseados em saúde, eu achei que eu não preciso entrar em detalhe, vocês percebem se a gente gerar fazer a engenharia do sistema de software que contenha erros, o quanto que a gente pode causar, né, matar pessoas. Outros elementos aqui de questões baseadas em software, eu acabei já falando, né, que não é só um elemento crítico agora de algo que gera um problema, mas o quanto que os aplicativos móveis nos ajudaram a avançar em customizações e geram muita renda, né, gente, ao redor da produção aí dos conteúdos, do que a gente consome, do que a gente, inclusive, paga para utilizá-los. E, às vezes, a gente até compra um modelo de celular, porque só naquele modelo de celular tem um determinado aplicativo, tá? Jogos que eu gosto muito, eu trago muitos exemplos na disciplina de jogos, eu já desenvolvi uma parte de jogos, não desenvolvi o Pokémon, tá? Apesar de eu ser um super fã desde os 11 anos. Não sei se tem mais alguém que gosta de Pokémon aqui, mas eu, enfim, já me entrego. Tem muitos alunos aqui que jogam, então eles gostam quando eu dou os exemplos. E desenvolvimento de jogos, engenharia de jogos é um outro mundo também, porque exige muito de quem está fazendo a engenharia das equipes de engenharia desses jogos, que não entendam somente a produção, mas entendam de parte gráfica, os tipos de testes são diferentes, que também compreenda a história daquele jogo e como que as funcionalidades do jogo estão conectadas com a narrativa. Sim, muito legal também. E o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode fazer isso, né, em torno do software, gente? A gente tem algumas, claro que eu não vou entrar aqui em todas as disciplinas, a gente não tem tempo para isso, mas a gente tem alguns guias mais básicos, né, que é estudar o problema, planejar a solução, verificar a viabilidade econômica técnica, coordenar o desenvolvimento e testar se o cliente, né, tem certeza que o cliente ou todos os stakeholders aprovariam essa solução que a gente está propondo. Claro que eu vou entrar aqui brevemente em cada um, mas a gente pode ter uma abordagem, uma abordagem ágil, como o Scrum, não sei se vocês já escutaram sobre, ou uma abordagem mais tradicional, que são processos mais pesados, certo? Que a gente aprende também na graduação. E claro que tem apoio de diversos outros processos, como gerência de qualidade, de gestão de conhecimento, de tempo, de estimativas, de recursos, tá? Quando a gente fala de estudar o problema, a gente está muito ligado ali à questão da engenharia de requisitos, de estratégias de descoberta de produtos, sabe? Google Design Sprint, Crazy Eights, Lean Inception em suas versões completas e expressa e várias outras variações, a própria IHC, identificação de personas, de jornadas de usuário, tá? E aí a gente vai para o planejamento, claro que tudo isso aqui envolve gerência, tá? E aí a gente pode planejar essa solução, a gente talvez vai ter prototipação, identificação de épicos, de histórias, de requisitos, sejam requisitos funcionais que são associados ao que a aplicação, o software tem que fazer, ou requisitos não funcionais, que é como ela deve fazer, questões de desempenho, segurança, usabilidade, experiência, tá? Verificar a viabilidade econômica e técnica, então às vezes a gente roda um MVPzinho, que é um produto mínimo com as funcionalidades mais básicas, para ver se aquele projeto é aprovado, ele pode ir para frente, se ele faz sentido, tá? E aí coordenar o desenvolvimento, que envolve questões que vão da gerência, né, de uma questão mais humana de recursos e gerência de recursos humanos e técnicos, e que passa também uma perspectiva de gerência da forma que o nosso software vai assumir, né, que aí está muito ligado à gerência de configuração, por exemplo, a arquitetura, né, que é dar uma visão de como os elementos e componentes do software conversam. E aí tem a questão do teste, que aí o teste não começa só ao final, ele vem desde o início com a identificação de casos que precisam ser testados e que qualquer execução desses casos que não gere o resultado esperado, que gere um resultado diferente, vai gerar um defeito que precisa ser trabalhado, que precisa ser gerenciado, que precisa ser relatado. As mudanças em torno de todos os artefatos que são gerados ao redor do software. Então, veja assim que há diversas disciplinas e fases em torno dessas fases, tá? Beleza, aí a gente sabe, eu acabei falando de várias complexidades, não sei se vocês acompanharam também, eu não coloquei aqui a imagem dele,
mas recente teve um teste aí de um veículo aéreo né, de um carro, que a pessoa até ficou brincando, assim, isso é um helicóptero e tal, tipo, nossa, é uma novidade, isso é um helicóptero. Mas, assim, percebam que tem muita complexidade nos sistemas que a gente utiliza hoje, inclusive complexidade para a gente entender o que a gente precisa entregar. Beleza, nesse contexto, e aí eu não vou demorar aqui, caraca, eu estou usando quase todo o tempo aí, Anderson, a gente tem muitos desenvolvedores envolvidos aqui, eu vou falar para vocês, por exemplo, oi? Não, fica tranquila. Tá. A gente tem um contexto de vários desenvolvedores aí que contribuem para as plataformas open source, né? E vocês, eu acredito que em algum momento já deram uma brincadinha com os recursos do Android, ou quem não deu ainda, depois dê uma olhada lá no portal, no Developer Android, Android Developers. Isso a gente chama de um contexto de ecossistemas. Então, são muitas pessoas, várias comunidades desculpa, várias comunidades de pessoas desenvolvendo recursos, vídeos, conteúdo, né, publicando em fóruns e gerando as aplicações, evoluindo as contribuições, falando sobre SDKs, APIs. Então, a gente chama isso de ecossistema, que é um conjunto de desenvolvedores, sejam eles internos ou externos a uma organização, que estão gerando contribuições para evoluir contribuições e gerar contribuições para uma determinada plataforma de software. Aqui eu vou dar o exemplo da própria Google, por meio do Android, a gente tem a Apple, por meio do iOS, né, com a gente tem a Amazon, com os serviços em nuvem, diversos outros produtos. Bem, só para vocês terem noção, gente, eu uso esse dado aqui, eu tento aqui atualizar, mas em 2019, só de aplicações móveis tinham em torno de 12 milhões de desenvolvedores, com 107 milhões de usuários. Então, assim, é muita gente em torno de uma plataforma de uma organização. E só para 2020 chegou próximo disso, né, uma projeção de 189 bilhões de dólares só em renda gerada por meio de aplicações móveis. Então, para vocês verem o negócio em torno de um software que está rodando ali dentro de um dispositivo móvel. E aí, nesse caso, por causa disso, essas empresas, não somente a Apple, a Google, a Microsoft, mas a gente tem várias outras empresas que dependem de pessoas desenvolvedoras, porque internamente, só com os desenvolvedores internos, eles não conseguem entregar tudo que os usuários precisam. Então, eles precisam de pessoas desenvolvedoras gerando novas ideias, inovações e contribuindo para gerar as aplicações. Porque senão, gente, se fosse só com os desenvolvedores internos, a gente não tinha os aplicativos, o volume de aplicativos, as atualizações em aplicativos que a gente tem no celular. Eu estou focando aqui no móvel, porque eu poderia discutir diversos outros tipos de plataformas, mas é só isso aí, a gente pode ter, inclusive, outro momento, mas é só para a gente ir contextualizando as áreas. E aí, dentro disso, eles geram várias discussões, vários conteúdos, eles colaboram, eles cooperam, certo? E esses desenvolvedores que a gente se inclui nisso, né? A gente tem expectativa, a gente tem algumas frustrações com o que a gente usa, a gente tem ideias, a gente tem estratégias, certo? E a gente fala que tudo isso está ligado ao Developer Experience, que é um conceito ligado a User Experience. É as nossas expectativas, frustrações, ideias, necessidades, em torno dos recursos de desenvolvimento que a gente precisa, como a gente utiliza esses recursos técnicos e não técnicos. O que seria um recurso não técnico, professor? Um vídeo no YouTube que me explica usar uma API, tá? E o recurso técnico é a API. Exemplos, tá? E depois as percepções, sentimentos, emoções após o uso desses recursos. Isso a gente chama de experiência. De certeza vocês têm diversas experiências com aquilo que vocês passam quando estão executando atividades em torno aí da engenharia de software. Bem, para alinhar o objetivo de negócio das organizações, que eu falei aqui, né, que já que elas dependem, elas têm estratégias e têm objetivos organizacionais. E esses desenvolvedores têm expectativas. Existe uma área, a Google, Microsoft, a gente tem diversas outras empresas aí, a Nintendo, a Vivarejo, eu tenho um projeto começando aí, né, com outras empresas para iniciar áreas aqui no Brasil, tem a Zup Innovation, Intel, Platform SH, Niantic, que faz o Pokémon GO, a Amazon, Twilio, IBM, enfim, só algumas, Nintendo, tem uma área chamada Developer Relations. Essa área, o DevRel, ou Relação com Desenvolvedores, é uma área organizacional, é uma nova profissão na nossa área, que ela cria sinergia, ela quer criar equilíbrio entre os objetivos estratégicos da empresa com a experiência dos desenvolvedores, para que seja alinhado à expectativa do que precisa ser
gerado de contribuição e evolução de suas plataformas, tá? Brevemente, a relação, que isso aqui é uma aula de DevRel, né? A relação, ela pode ser analisada, ela tem duas influências, né? Do francês, rapport, e do inglês, né? Relations. E aí, o rapport, ele está muito ligado mais a ligações estruturais, uma visão mais macro da relação. Já o relations, do inglês, ele está mais ligado a uma interação micro. E esse Developer Relations, ela tem influência tanto macro quanto micro. Uma visão mais estrutural das minhas estratégias organizacionais e como ela passa para os desenvolvedores, e o Relations, como que eu analiso isso no dia a dia, no cotidiano das comunidades. Mas isso é importante mesmo, tá? Microsoft admitiu que o Windows Phone estava morto ali em 2017, porque eles tentaram incentivar desenvolvedores, e os desenvolvedores, mesmo recebendo benefícios, premiações, não entregavam a evoluir as aplicações. Se não tem aplicação na loja, e isso impacta na venda dos dispositivos móveis, no caso, na época do Lumia, e isso impacta em renda, e se está impactando na renda, pode ser que uma área de dispositivos móveis não seja mais tão interessante como investimento de uma empresa. Lembra que eu falei que a Microsoft comprou todos os setores, né, a área de dispositivo mobile, né, dispositivos móveis da Nokia, um grande investimento. E o que aconteceu depois? Tiveram que demitir a galera, né, e perderam esse investimento porque os desenvolvedores não alimentavam a plataforma. O Angular já, ele mudou para o AngularJS, que mudou para o Angular, mas foi uma iniciativa saudável, que foi que foi estratégica, né, essa mudança, essa movimentação da comunidade. Então, é um exemplo positivo do porquê que é bom o Developer Relations, e o outro é porque a estratégia de Developer Relations não funcionou. Isso aqui eu vou passar, gente, tá? O que eu quero é demonstrar por que ela existe por aí. Porque eu acabei falando dos problemas. Google Developer Group, que são grupos de comunidade de desenvolvedores, que é uma estratégia da Google também de Developer Relations. O Angular, os engenheiros disponibilizam o Angular aberto no GitHub e dão suporte à comunidade, estratégia de Developer Relations. O Gitter, Slack, Discord, tá? O Stack Overflow são ambientes de comunicação, desenvolvedores são estratégias também de DevRel. Identificação de casos de sucesso, então quando os desenvolvedores fazem sucesso, as plataformas divulgam aquilo como reconhecimento, tá? A Google tinha um programa, um reality, né, que era o Developer Buzz, que ele passava pelo Brasil, né, e aí ele identificava os melhores desenvolvedores e o prêmio era uma viagem para Google em Mountain View. Mas aí, existe algum modelo, né, para a gente trabalhar com isso? Há alguns modelos aí, que algumas empresas, inclusive a Orbit hoje é uma empresa, que eles tentam gerenciar como que tem que ser as relações com os desenvolvedores, só que nenhum tem evidência experimental, e quando não tem evidência experimental científica, você expõe a sua empresa, a sua organização ao risco, e você não vai só investir num risco alto, certo? E aqui, eu não vou passar agora a metodologia, mas o que foi no meu doutorado, a gente propôs aí um modelo que envolveu aí vários métodos, inclusive vários 68 profissionais da indústria de diversos países, para evoluir um modelo para a área de Developer Relations, né? Então, aqui a gente tem plataforma de produtos, tem como ela é dividida em papéis, qual é o tipo de profissional que precisa, como o desenvolvedor evolui, como eu monitoro esse desenvolvedor, certo? E como que eu percebo o valor em tudo isso. Como que eu vendo para a organização o valor das minhas ações de Developer Relations. Eu tenho um aluno que trabalha aqui, eu tenho uma aluna, Ana, tem um aluno que foi o Rafael, que ganhou o prêmio de melhor TCC na área de sistema de informação, que ele investigou quais eram os papéis, né, então eles explodem, né, os alunos vão explodindo a nossa pesquisa. Tem um aluno trabalhando aqui, tem aluno de mestrado também nessa parte, tem alguns outros alunos que trabalham mais com análise de sobrevivência e morte de plataformas, nesse aspecto aqui. Bem, só para vocês terem noção, isso você tirou da sua cabeça só porque você passou por isso na Nokia, na Microsoft? Não, tá? Como eu falei para vocês, essa área existem diversas empresas de multinacionais e empresas de pequeno porte. Então, aqui a Mary Campbell e a Kim Maida são diretoras, são mulheres aí, inclusive DevRel é uma área que tem um certo equilíbrio, né, entre gêneros, isso é interessante trazer. E a Mary Campbell, ela fala assim, olha, existem muitos papéis em DevRel, mas nenhum deles faz um bom trabalho em descrever o que a função envolve, e a Kim Maida já diz assim, ó, Advocate e Evangelist são geralmente utilizados da mesma forma na indústria, mas eu sei que eles não fazem a mesma coisa, que é justamente essa área aqui, né,
que foi o TCC do Rafael. Aí o Rafael executou alguns métodos de pesquisa, que eu não vou entrar agora aqui em detalhe, e ele identificou que eu gosto de trazer para vocês terem noção de profissões, né, novas na área. Então, aqui ele identificou os papéis que surgem, né, na área, que é o professional, o profissional de DevRel, que é quando a empresa não sabe direito o que quer de estratégia, ela contrata um profissional mais genérico. Tem o advocate, que a Google tem bastante, que faz um trabalho mais 1 a 1, e ele defende o desenvolvedor dentro da organização. E tem o evangelista, que inclusive eu tinha esse papel, né, quando eu trabalhava na indústria, que é aquele que está mais em eventos, né, faz uma ação mais em largura mesmo, de evangelismo das pessoas. Beleza. A Ana, inclusive, ela, como curiosidade para vocês, agora do mestrado, ela trabalha as habilidades, né, para formar profissionais dessa área. Vejam que aqui em amarelo são o que a gente chama de habilidades sociais, ou tem gente que chama de habilidade soft, né? Apesar de que comunicar também é uma atividade, é uma habilidade mais pesada de ser desenvolvida. E aqui em cima em vermelho são o que a gente chama de hard skills, ou habilidades mais técnicas, né? Percebam que soft tem muita habilidade, né, necessária para esse profissional, enquanto que hard skills não significa que por serem poucas, elas não sejam mais pesadas, como desenvolvimento de software e programação, implementação, né, a parte de relacionamentos e engajamento, habilidades voltadas à qualidade e aprendizagem, gerenciamento de aprendizagem, de desenvolvimento de pessoas, né, gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas com desenvolvedores ou ações, tá? Projetos de software e arquitetura, certo? Com habilidades que são bem pesadas mesmo, e que geralmente denotam um profissional mais pleno para sênior. Aí de habilidades sociais, vocês depois podem olhar, posso mandar para o Anderson a apresentação, liderança, e relações interpessoais, a habilidade de comunicação, gerenciamento de conflito, gerenciamento de estresse, autonomia, criatividade, iniciativa, alguém que aprende muito rápido, que tem pensamento crítico, que é ético, que gerencia tempo, que tem habilidade de escuta, que tem habilidade de solução de problemas, de planejamento e habilidades de planejamento organizacionais, enfim, um monte de coisa. E aqui, para ter um outro cenário também para vocês, o Itaú, quem diria, é um banco, né, gente? Então, eu prestei algumas reuniões com eles e aí eu analisei o caso deles. O Itaú também está investindo em Developer Relations. Lá eles têm o papel de advocate, inclusive para disseminar a cultura mais interna. E eles têm lá o Itaú for Developers, que é um portal para você desenvolver para o Itaú, tá? Eu vou passar aqui, gente, e aí eu vou mostrar o caso aqui da Google também, que é um caso mais maduro, né? Uma das primeiras empresas com papel de Developer Relations na área, que tem aqui as histórias, né? Então, eles priorizam contar as histórias da comunidade para gerar proximidade. Tem a Amazon AWS, que tem o AWS Heroes, que é um reconhecimento de profissionais com alta capacidade técnica da indústria, que podem ser consultados, né? Isso favorece que essas pessoas gerem mais renda pelo seu conhecimento. E o que eu estou falando de... Por que eu estou falando... Por que eu estou falando disso aqui, gente? Porque isso também é à frente dos aspectos sociais e de negócios dentro da nossa área de engenharia de software. Hoje é uma visão, né, que eu estou dando geral para vocês, por isso que eu peguei o engenharia de software e Developer Relations, que é a minha área mais de pesquisa. Quem quiser escutar depois, mais, assim, eu tenho um podcast, que é da área mais científica, e tem uns papos, não sei se vocês conhecem o Gabs Ferreira, é tipo um influenciador da área de tecnologia, e aí tem uns 2 vídeos lá com ele, a gente falando muito mais dessa área. E tem outro que a gente fez com o Daniel Hurt e o Gabs também. Eu tenho outros, tá, gente, que eu acho que eu não coloquei aqui. Outras participações também, ou vídeos que eu faço conexão com a indústria, falando mais sobre a área. Beleza. Agora, para finalizar, assim, eu estou aqui no laboratório de engenharia de software, eu coordeno atualmente o LEDS. Inclusive, um dia, se vocês quiserem conhecer, venham aqui. Eu acho que é sempre importante apresentar um laboratório para vocês. Não vou passar aqui a missão, tá, gente? A gente tem 10 projetos aí, praticamente média andando, em torno de 43 membros, e isso aumentou esse semestre bastante, tem aumentado entre membros de TCC, mestrado, PIBIC, PIVIC, atividade orientada de ensino. Aqui não é mais só o SIG e FAP, a gente tem projetos com a B3, né, com a PDTEC, né, o EI, enfim, diversas outras empresas que estão chegando, e que eu não vou lembrar de citar aqui, são de outros professores, projetos de pesquisa também. A equipe eu coordeno, tem o professor Bruno Cafeu, que é da área de manutenção e evolução, Code Samples, tem a professora Débora, muito forte em acessibilidade, HC, o professor Hudson, que é muito bom em mineração, o professor Cristiano, que está muito para EAD e banco de dados, a Maris, que é sistema processo de negócio,
O Luciano está fazendo doutorado, aí é mestre, mas é do nosso corpo docente, jogos educacionais, o Funabashi com teste LGPD, a Paty, a Patrícia Matsubara, que está voltando aí com engenharia de software baseada em comportamento, né, estimativa de esforço e melhoria de processo, a Vanessa, que é nossa líder da área de banco de dados, especificamente, né, enquanto eu lidero engenharia de software, mais mineração de dados, business intelligence, learning analytics, enfim, e aqui eu sempre gosto de mostrar aos nossos alunos, tem que atualizar, sim, a gente tem mais base de alunos aqui entre projetos, eu falo que é um super time porque eu considero eles realmente um super time. Aqui a gente tem alguns projetos em andamento, como o próprio SIGFAP, que é um sistema que gerencia todas as questões de fomento e é implantado em várias universidades, engenharia de software para IA, LGPD aplicada a software, testes de software, mineração de repositórios, sistemas configuráveis, educação em engenharia de software, estimativa de esforço, sistemas de processo de negócio, acessibilidade, projetos open source, diversidade, tá? Em engenharia de software, code samples, governo eletrônico, ecossistemas de DevRel e melhoria de software, algumas das áreas. Eu vou passar isso aqui dos benefícios, tá? Porque por causa do tempo, para não pegar muito de vocês. E esse aqui é uma venda do nosso laboratório, né? Vai que um dia venham fazer mestrado ou doutorado aqui com a gente. E eu principalmente gostaria de convidá-los para ano que vem participar aqui em Campo Grande do Congresso Brasileiro de Software, tá? Que a gente vai sediar, então vai ter muito pesquisador e pesquisadoras da área de engenharia de software aqui, então é um grande prazer que a gente vai sediar esse grande evento da Sociedade Brasileira de Computação, e eu espero a participação de vocês também aqui, vivendo esse momento com a gente em Campo Grande, tá? Além disso, também eu gostaria de divulgar que a gente está com inscrições gratuitas e totalmente online aí para o nosso programa de pós-graduação, né, tanto o acadêmico quanto o profissional, mas é que eu estou representando o acadêmico. A gente vai ter uma live aí, depois eu posso mandar para o Anderson divulgar para vocês, e a gente tem todas essas áreas aí disponíveis, principalmente a engenharia de software, então quem quer aí fazer com o nosso corpo docente, se sinta à vontade aí para submeter e participar, beleza, gente? Bem-vindos, eu gosto de falar bem-vindos ao LEDs porque eu não estou representando somente eu aqui, mas todo um grupo de professores e alunos, e eu fico disponível aí para dúvidas, eu peço desculpas aí por ter passado um pouquinho do tempo. Mas é isso, devolvo aí a Imagina, palavra, Anderson. foi ótimo. Chegou corrida assim no final, que eu fiquei desesperado. Não, foi ótimo, tá tranquilo. E é bacana para os nossos alunos, né, do interior, eles assistirem e verem o quanto existe dentro do próprio estado do Mato Grosso do Sul, né, nosso estado tão pequenininho aí, várias iniciativas que vão além das que a gente tem ali em Ponta Porã, que são ainda bem pontuais na área. E eu acho que aqui, Aldrin, nós temos aí candidatos, tem gente que já se dispôs a começar a pensar em fazer inscrição para o mestrado, que eu estou sabendo, né? Não vou falar quem, mas são turminhas que estão chegando aí no final do curso. Eu já convidei eles para assistirem a live, né? Que vai ser sobre a pós-graduação. Acho fantástico a área que você pesquisa. Falei para eles aí tem dois caminhos Aham. no mestrado. Essa parte eu tenho estudado, visto algumas coisas desse ano para cá, né? Quando você falou de sistemas com problemas estruturais, de toxicidade e Uhum. também de preconceito. Eu lembro de uma fala da própria Nina da Hora, né? Que é a menina que fez a palestra Sim, no sim. CSBC, ela Uhum. falou sobre ética em algoritmos, ética, algoritmos que não reconhecem rostos de pessoas pretas ou negras, né? Então, Uhum. assim, a gente tem um universo tão vasto de coisas a serem pesquisadas e eu fico muito feliz com a sua fala, com o que você trouxe aqui para os alunos de ponta. Sei Uhum. que eles devem ter gostado. E eu quero passar para vocês, meninos. O que vocês têm para perguntar para o Aldrin hoje? Estela, nossa aluna. Podem perguntar, gente, tá? Tem uns Eu sou minutinhos aí. tranquilo. Matheus. Vamos lá, Victor. Rodrigo. Senão vamos passar pro professor aí fazer a sessão de
né, de monitoramento. Ninguém. Ah, eu nem sei se esse telinha tá. Ah, acho que esse ela não tá mais online. Ah, não, tá sim. Uma das coisas que eu sempre falo para eles, Alden, né, pensando não apenas na palestra em si, mas é a possibilidade que eles têm de, às vezes, saírem de pequenos centros e trilharem um caminho Uhum. um caminho tão vitorioso como foi o seu, né? As coisas que você pôde conhecer, eu acho que você já conheceu lugares muito bacanas, então Uhum. eu tento sempre dar esse reforço para os meus alunos. Eu falo, olha, gente, o, o caminho de vocês, ele é- ele, ele depende do quão longe vocês querem chegar. Então, assim, a gente sabe que estudar é, é transformador. Então, tá aí Uhum. o Aldrin, né, com toda essa experiência, trazendo para a gente tanto de coisa que ele já passou. E aí eu acho que fica a lição aí, mais um reforço para os nossos alunos aí. Eles são mais tímidos, né? O pessoal do interior é mais tímido, viu? Ah, mas Chat. tem algumas perguntinhas aqui no chat. Já tem? Mas eu queria falar brevemente desse ponto aí. Eu sou nortista, tá, gente? Eu sou amazonense com orgulho, eu sou manauara, eu sou amazônida. Me chamar que eu tenho sangue indígena não tem nenhum problema, é orgulho para mim. Eu tenho uma tatuagem que marca de onde eu vim. Então, o Anderson falar isso da questão da cidade pequena é uma coisa que a gente passava muito em Manaus, sabe? Assim, quando menor, né? Porque agora é uma metrópole, enfim, uma cidade enorme, de 2.200.000, muita gente de fora, a gente não tem, mas tem até mais orgulho de ser puramente de lá. A Estela que tá falando é do Pará, sabe? Ah, ela é paraense? Isso. Ah, que legal. E eu acho que quando a gente, principalmente eu, a gente sempre escutava do norte ser isolado, ou que a gente não teria muita oportunidade, ou que algo era muito mais inalcançável para a gente. Então, eu acho que o que o Anderson falou é muito importante. A educação realmente muda. E eu acho que quando você está num caminho, numa trajetória, isso a computação, principalmente, né, eu não posso falar por outras áreas, mas me deu muitas oportunidades de conhecer muitos lugares e de, inclusive, afirmar minha identidade. Então, por isso que eu falo mesmo, quando eu chego para os alunos, eu falo, eu sou do Norte, eu não quero perder meu sotaque, estou aqui, quero contribuir, vou trabalhar, e eu quero que vocês cheguem mais longe ainda. Então, assim, até isso mesmo, Rodrigo, tipo, essa questão de morar no interior e trabalhar com tecnologia, agora a gente não tem tantas fronteiras. Acho que a própria fronteira é a gente na dedicação e montar uma jornada de carreira. Uhum. Pensar uma jornada de carreira. E que nem tudo é rápido. Eu falo muito para os alunos daqui. Falei, gente, meus alunos falam, nossa, professor, você tem tantos anos, você já tem tanta coisa, não sei o quê, babá já passou por tanta experiência. Eu falei, eu tenho todo ano, eu faço o meu plano. Desde criança eu aprendi isso com meus pais, assim, e pessoas que passaram pela minha vida, de pensar o que eu quero para aquele ano e eu colocar a meta e eu batalhar para aquilo, entendeu? Então, e eliminar, assim, claro que a gente não pode colocar que a gente não tem, algumas pessoas têm algumas barreiras a mais ou outros elementos, mas que a gente tem que ir em busca, é o que eu quero falar assim, né? Aproveitar bem as oportunidades. Eu falo com muitos meus alunos que aproveitem a oportunidade de que vocês estão tendo de viver muito a universidade e sugar ao máximo que a gente tem para motivar vocês a irem além, tá? Então, eu queria complementar que eu achei bem importante a fala do Anderson aí nesse aspecto. E a gente, assim, quem é nortista, né, gente, tem uma malemolência, entre aspas, tem uma simpatia, sabe? Eu ainda tenho um pedaço de sangue nordestino, aí que o negócio pega mesmo, é um sotaque tudo misturado, aí que o negócio pega mesmo. Sim. Tem a pergunta do Matheus, ele queria saber um pouco mais sobre o CB Software. Ah, beleza. O CB Software é um Congresso Brasileiro de Software, está na 14ª edição, ele envolve o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, que é bem mais antigo, né? O Simpósio Brasileiro de Teste Automatizado, o Simpósio Brasileiro de Linguagem de Programação e o Simpósio Brasileiro, vai ficar gravado aí se eu não lembrar o nome direito,
de reuso de software, isso, de componentes de software. Nossa, assim, se ficar gravado depois o pessoal da SB Cars aí pegar. E tem alguns outros workshops. Então, ele é um congresso da Sociedade Brasileira de Computação que congrega todos esses simpósios mais tradicionais. Então, é uma oportunidade excelente para você ver palestras, submeter trabalhos, conhecer as outras pessoas da mesma comunidade, alunos e professores e pesquisadoras, professores, que são de outras universidades que vão estar aqui. É uma semana, vai ser de 25 a 29 de setembro, aqui em Campo Grande, tá? Então, quem tiver na sua graduação, se prepare para vir. A gente vai ter chamada para voluntários, tá? Independente de ser de Campo Grande, para estar em contato com os outros voluntários, viver o congresso. A gente está preparando algo bem legal para vocês, para ter essa imersão aí. Algumas rodadas e ações com empresas, para facilitar aí a questão de capacitação e contato e transferência, né, de vocês para o mercado. Acredito que seja isso que eu posso vender agora. Fica depois atento, Matheus, assim, a gente vai divulgar as redes sociais oficiais, tá? A gente só está fechando a identidade, a gente vai deixando tudo lá, sendo comunicado para vocês. Pergunta da Estela, né, sobre a participação de mulheres, se tem muitas, ou se existe alguma falta. Você até falou sobre isso durante a sua eu falei que Developer Relations tem um certo equilíbrio, né, de presença entre presença feminina e masculina, né? Até comentava isso com outros alunos daqui. Mas a área de computação, e vou para a nossa área maior, ela ainda tem muita problemática nisso. Primeiro porque, às vezes, os próprios homens, nós homens, a gente cria um ambiente que, às vezes, afasta, né, um pouco. Enfim, isso é uma problemática que a gente tem que resolver, tem que ser consciente disso, da acolhida, né? A gente ainda precisa muito trabalhar. Existem ações da própria Sociedade Brasileira de Computação, né, como as meninas digitais. Aqui na Facom a gente tem, né, o Elas Programando, que tem o envolvimento da professora Luciana Monteira, da Grazi, então, enfim, e que tem um certo cuidado com as alunas que estão entrando na graduação e nesse suporte. Então, eu acredito que Estela, acho que foi Estela, né? Isso. A gente ainda tem, sim, que trabalhar muito, apesar de ser indiscutível, né? Eu queria falar que é indiscutível a habilidade técnica, social, né? Eu não estou falando nem de capacidade, porque todo mundo é capaz, tá? Mas eu vou dizer, é indiscutível o nível de habilidade, né, das mulheres que compõem a nossa área, né? Assim, aí você vê pesquisadoras, professoras, profissionais da indústria que são de alto nível, né, e que são referências. Acho que a gente precisa trabalhar mais, e eu gosto muito de fazer isso, né, de trazer essas referências para que vocês, mulheres, tenham cuidado e vejam, se sintam representadas, sabe? Aqui no corpo docente, especificamente, eu acho bem legal aqui da Facom, porque a gente tem uma presença boa, feminina, assim, sabe? E mais nós, aqui um recado para os homens, né, que estão aqui na live, a gente tem que fazer esse trabalho de contribuir, né, muito para reduzir essa barreira, né, do próprio curso e também do suporte, né, assim, a presença das mulheres dentro do curso. Mas a gente ainda está trabalhando para isso, né? Muito bacana, realmente. A Facom tem uma presença feminina bastante interessante. Sou super amigo de várias meninas que são professoras. Eu falo meninas, são colegas, né, Alda? Uhum. Gente, mais alguma pergunta sobre a palestra, sobre o que o Alda trouxe para a gente? Acho que não. Alda, então fica aqui o nosso muito, muito obrigado. Assim, essa é uma ação que a gente faz no PET de vez em quando, a gente traz pessoas para conversar com os Legal. alunos, tanto tem uma atividade no PET que chama egressos e profissionais, né? Então a gente traz profissionais que às vezes são professores da academia ou professores ou profissionais do mercado, e também egressos nossos do PET que estão aí pelo mundo já, né? A gente tem um aluno
que terminou o doutorado. Eu acho que a palestra dele vai ser a última. Ele é um mini Aldrin, sabe assim? Ele ganhou menção honrosa, melhor tese, mas é uma outra área bem diferente, que é o Lucas, que eu acho que é a próxima pessoa que a gente vai terminar esse ano, se der tempo, 30/9. E é isso. Queria te agradecer muitíssimo, deixar você ir para sua casa e terminar sua noite, né? Aqui tá chovendo, assim como tá em Ponta. É verdade. Então, fica aqui o nosso muito obrigado, tá bom? Não, eu que agradeço, Anderson, pelo convite. Precisando, agradeço também aos alunos e às alunas aí. Espero vocês no CBSoft, tá? Quem vai formar também venha. Tá? Não, talvez você tenha alguns alunos aqui para orientar no que vem. Sim, e espero vocês também na nossa pós-graduação, para fortalecer a nossa identidade aí do Mato Grosso do Sul, nacionalmente, como um programa de alto nível. Sim, deixar de ser só um estado do campo, né? Vamos ser um estado um estado do centro. Mas é isso, gente. Muito Valeu, obrigado. gente. Até. Obrigado Boa a noite. todos. Tchau, Aldrin. Tchau. Tchau, meninos e meninas. Tchau.